Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje eu quero falar de um assunto que ele é um pouco controverso, mas não deveria ser, tá? Não deveria ser tão controverso, porque é uma coisa simples e muito prática para o seu dia a dia. Para você que é armeiro robista, gosta de mexer na própria egg, principalmente, para você que é armeiro profissional, tá? Que é a questão das vedações. Muita gente prefere, assim, né? Tem aquela coisa, aquele gosto pelas peças de alumínio, cabeça de cilindro é alumínio, principalmente. Porque é dupla vedação, porque vai vedar melhor. E às vezes eu quero apresentar para vocês um outro caminho, né? Porque não basta eu chegar aqui e dizer para vocês que é errado determinada coisa, mas não dá um norte alternativo, simplesmente dizer que é errado. Isso seria até arrogante da minha parte. Então, eu vou apresentar para vocês o que eu uso no meu dia a dia, que é o seguinte: a cabeça de cilindro comprada, aquela que vem cortada em CNC, feita em alumínio, ela vai vedar melhor aqui, porque ela é um pouco mais larga a circunferência. Os O-rings às vezes também são um pouquinho mais largos e vão entrar mais apertado aqui. Só isso. Não é os dois O-rings que vão fazer a diferença, é a largura. Às vezes é até difícil de encaixar no cilindro, né? A cabeça do cilindro. Você tem que forçar, às vezes tem que trocar o O-ring, colocar um mais fino para ele entrar. Mas, por que eu não posso usar a minha cabeça de cilindro original e fazer ela entrar aqui mais larga, de uma maneira que seja efetiva, né? O que impede isso? Poxa, a minha cabeça de cilindro original, ela é em polímero, né? Ela vai dar uma absorvida nas pancadas, não vai ficar aquela coisa metal com metal batendo lá na gearbox, transferindo energia para a casca da gearbox. Por que eu não posso? O que impede? Nada impede. Então eu, aqui na minha experiência, o que eu tenho feito é, em vez de trocar essas cabeças, eu comumente só troco quando o cliente é muito chato e eu não quero me estressar, eu vou lá e troco para ele, ou quando tem risco de quebra ou já quebrou, aí eu acabo trocando, né? Mas se não, a gente tem uma alternativa que é zilhares de vezes mais barata, funciona tão bem quanto, se não melhor, que são para a cabeça de cilindro, as vedações, os O-rings de silicone com as medidas um pouquinho mais largas, tá? Aqui eu tenho a cabeça de pistão da Ares. Cabeça de pistão não, cabeça de cilindro. Então, o que eu faço numa cabeça de cilindro da Ares? Que muitas vezes, quando você vai dar manutenção, já está com aquele O-ring lá amassado, né? Que já moldou. Eu pego um O-ring de silicone e as medidas. Isso é uma coisa que nunca vi um armeiro falando isso. Nunca vi mesmo. Com as medidas. Esse aqui, por exemplo, a circunferência externa dele aqui é 20 milímetros. Você pode testar de 19, de 18 também, né? Vale a pena comprar de várias medidas assim. Então você pode testar de 19, de 20. Eu acredito que esse aqui seja 20, tá? E a espessura da borracha, 2 milímetros. Isso para a cabeça de cilindro da Ares. Você vai colocar aqui, ó. Perceba, ó, que ela gera um volume, um bom volume ali para fora, ó, né? E quando ela entrar aqui, claro que eu vou ter lubrificado com um pouquinho de silicone para entrar mais fácil. Olha só, ó, olha lá. Eu até tenho que cuidar para não beliscar o O-ring, para ele não dobrar e não ficar para fora assim. Mas é só você ter cuidado e colocando. Olha só, vai entrar bem apertado, ó. Eu vou empurrando e se eu fizer entrar isso aqui direitinho, vai ficar uma super vedação. O O-ring de silicone, ele é mais legal porque ele tem uma boa resiliência, uma boa elasticidade, é macio, vai se moldar. Quer dizer, ele vai entrar apertado aqui, ao mesmo tempo vai permitir um ajuste, um movimento, né, que você retire ele depois com facilidade, certo? E vai vedar tão bem ou até melhor que a cabeça de cilindro aquela comprada com dois O-rings, tá? Que vem os O-rings de nitrilo, que eles são um pouquinho menos macios que o silicone, certo? Então, para a cabeça de cilindro da Ares. Para a cabeça de cilindro da Cima, da GG, Crytac, essas outras, né? Eu tenho usado aqui um O-ring que é o 24 milímetros, que é quase a medida do cilindro, se não for a medida do cilindro aqui, a circunferência interna do cilindro. Olha lá, ó, olha aqui, tá? Na cabeça de cilindro original.
ela vai entrar, essa aqui é 24, tá? Sempre a circunferência externa 24. Quando você for comprar lá no site da China, vai estar assim, OD. OD é a circunferência externa, tá? Que é essa do lado de fora aqui. E a espessura dessa aqui, que é 1,5, vai estar geralmente CS, se eu não estou enganado. Vai ter lá CS 1,5 milímetros, certo? Ela vai entrar um pouquinho mais folgada, você pode testar. É sempre 1,5 a espessura. Eu recomendo que a espessura você não mexa. Mas você pode testar de 20 milímetros, de 19, de 22, de repente está te incomodando. Mas eu gosto de colocar de 24, ela fica um pouquinho folgadinha aqui, mas a hora que eu coloco, né, na cabeça de cilindro original, principalmente da cima, que não é essa da Ares aqui, esse aqui eu não recomendo, tem que ser o de 2 milímetros, ele vai entrar mais apertado também e vai vedar tão bem quanto aquela cabeça de cilindro lá de CNC, tá? Cortado em CNC, feito em alumínio. Então, o máximo que vai acontecer, deixa eu mostrar aqui para vocês o que pode acontecer, ó. É acontecer isso aqui, ó, por ela ser mais larga, ó. Tá vendo que dobrou lá? Então, você vai montando, vai lubrificar para entrar mais fácil, vai montando e vai empurrando lá, ó. E ela vai ficar apertadinha, você vai ter movimento porque é macio. Essa maciez também vai fazer ela se moldar. Essa resiliência vai fazer ela durar mais tempo. Como ela é bem macia, ela não vai ter aquele problema de ressecar e de se moldar igual um O-ring de nitrilo, certo? Aí, beleza, fiz isso, vocês vão ver que vocês vão ter melhoria na vedação, isso é certo, tá? Não tem erro, se você montou direitinho, não tem por que comprar a cabeça de cilindro nova, se a sua original ainda tá legal, certo? Vai colocar isso aqui e vedou. E ao invés de gastar 60, 70, 80 reais numa cabeça de cilindro, você vai gastar uns centavos aí. Um saco vem desses O-ring aqui, vem 50, não custa muito caro. Já a cabeça do pistão, é recomendado que você use o O-ring de nitrilo. Tem alguns outros aí no mercado, que é mais resistente, mas o nitrilo, ele tem a resistência à temperatura adequada, ele tem, embora tenha uns que aguentem mais aí no mercado, ele tem uma elasticidade adequada e ele não tem tanta maciez que nem o silicone. Se você colocar um de silicone na cabeça do pistão, ele vai agarrar no cilindro, porque ele é extremamente pegajoso aqui, tá? Ele vai começar a desgastar, parece que você passou uma borracha escolar aqui, vai ficar aqueles fiapos, tá? Então não recomendo, esse aqui é o melhor. E você vai comprar ele na espessura aqui, na espessura 2.4 milímetros, CS 2.4 milímetros e no seu diâmetro externo 24 milímetros, certo? OD 24 milímetros, CS 2.4 milímetros, certo? Bem fácil de decorar. Aí trocou isso aqui, provavelmente não vai precisar nem trocar a cabeça de pistão, como a maioria faz, né? Claro que tem umas AEGs aí que vem com a cabeça de pistão horrível, tem que trocar. Mas, por exemplo, numa acima, eu não troco a cabeça de pistão, eu simplesmente troco o O-ring. Essa medida dá certo em 99% dos conjuntos. Tem alguns conjuntos aí que você compra desses de alumínio que precisa ser um pouquinho mais fino, mas esse aqui dá certo em 90% aí ou mais das AEGs. Você vai colocar, vai vedar perfeitinho, filezinho. Vai lubrificar com silicone 1000 e já era. Um abraço daí. Não tem mais problema, não vai mais ter problema com vedação, certo? Claro que depende também de outros fatores aí, né? Um polimento legal aqui, enfim, o resto lá das vedações. Mas é isso aí, galera, que eu queria deixar hoje para vocês. Um abraço.